Olá pessoal, bom dia para vocês. Tudo bem por aí? Aqui estamos bem. Meu nome é Rosane de Andrade. Que o vídeo de hoje é a segunda parte. Nós vamos dar acabamento naquele vaso que eu comecei. O vídeo, gente, estava ficando muito grande, eu resolvi dividir em duas partes. Então essa é a segunda parte. E nós vamos terminar o vaso agora. Está chegando nesse vídeo agora. Sejam muito bem-vindos aos meus novos inscritos, aos meus inscritos que estão comigo desde o primeiro vídeo, ou os primeiros vídeos, lá do comecinho. Um beijo no coração de vocês. Gente, o produto já secou no meu vaso. Ó, já está todo emborrachado. Esse é o meu segundo vaso, daquele kit de vaso grande fazer. Então, hoje eu vou aqui colocar massa branca nesse vaso. A massa que eu vou fazer aqui hoje é a mesma massa de sempre, porque eu uso sempre a mesma massa, massinha branca. Então, é sempre a mesma. Eu só vou fazer uma quantidade maior, porque como é um trabalho grande, é um vaso grande, eu vou medir na colher. Eu já tinha um resto de massa aqui, que eu tinha terminado meu outro vaso. Então, o que eu vou fazer? Eu pus umas 2 colheres de cola, porque esse trabalho grande, como é para colar, né, um vaso grande assim, é bom. Aí você vai usar uma quantidade maiorzinha de cola. Vamos supor, no pequenininho eu usei 1 colher. Para fazer uma massa maior, o dobro da massa, eu vou usar umas 2 colheres de cola. Mas a massa é a mesma. Eu vou fazer aquela mesma massa, massa branca. Aí a gente coloca todos os ingredientes aqui. Agora o gesso você não precisa aumentar tanto, tá? 1 colher de gesso vai estar bom. Gesso rápido, porque o gesso rápido ele seca muito a massa da gente, então não é bom a gente ficar usando muito não. Esse aí você pode deixar 1 colher rasinha mesmo. Tô procurando aqui. E agora eu vou misturar essa massa aqui bastante. Tem que trabalhar mesmo a massa, gente. Massa bem trabalhada. Ó, olha o ponto dela. Agora, vou começar aqui. Essa parte aqui é a parte que eu quero o vaso mais gordinho, mais cheinho, né? O vaso mais cheinho. Então, eu posso começar daqui. Aí, quando você for depositar a massa aqui, pode ser uma quantidade maiorzinha do que você vai depositar para baixo. Essa primeira massa aqui não vai ficar lisinha, porque eu estava aproveitando a massa que eu fiz a textura, porque eu fiz muito pouquinha massa. Fiz a textura no vasinho do último vídeo que eu fiz aí para vocês. Então, como esse trabalho grande assim é um trabalho bem demorado, esse vaso aqui, gente, eu levo 1 semana para fazer, porque tem que ficar esperando a massa. Primeiro espera a cola secar, né? Em primeiro lugar, a gente espera a cola do papel secar todinha. E esses dias estava chovendo por aqui, chovendo bastante. Hoje está um sol maravilhoso. Então eu corri para espalhar essa massa aqui, porque o meu trabalho vai secar, porque tem um sol muito bom. Depois, aqui no local da alça, a gente deposita uma quantidade maior de massa, tá? Para ele ficar bem, para essa alça ficar bem coladinha. Eu colei a parte de baixo com cola quente e lá em cima eu pus um araminho. Na alça é meio complicado mesmo de aplicar a massa, tá? As primeiras massas vão cair. Aí a gente vai colocando aqui, pegar uma espátula menor
A gente vai depositando com bastante cuidado, amassando com cuidado, porque vai ser difícil mesmo. Porque aqui essa alça tá fina. Mas depois eu vou colocar 2 ou 3 massas aqui, entendeu? Vou depositar massa 2 ou 3 vezes até ela engrossar bastante, para ficar de acordo com o restante do vaso. Ela vai engrossando aos poucos, de acordo que eu for aplicando a massa nela. A massa vai caindo, a gente vai pegando e vai aplicando aqui de volta, gente. A gente não perde não. Caiu ali, você pega e aplica aqui de novo. Aqueles lugares que ficaram mais fundo, a gente aplica uma quantidade maior de massa para igualar. Aqui atrás estava mais fundo. Aqui na frente também, ó. Aqui tá mais fundo. Eu aplico uma quantidade boa de massa, assim, para ficar da mesma altura. Depois, mais tarde, eu deixo secar um pouco isso aqui. Mais tarde eu venho para igualar. Aqui, agora eu não vou passar massa no resto. Eu deixo isso aqui igualar. Deixo essa massa secar. Depois eu venho e passo a massa aqui geral. Vendo? Aqui eu já tinha aplicado um pouco de papel também. Eu estou achando que se eu fizer essa massa com um pouquinho daquela areia que eu coloquei para fazer a textura, talvez eu nem precise fazer a textura com a buchinha depois. Essa massa minha aqui, ela tá com um pouquinho de areia, porque foi o que eu fiz a textura no último vídeo que eu fiz, no último vaso do vídeo que eu fiz para vocês. Tô achando que se eu fizer às vezes a massa com um pouquinho de areia, talvez eu vá precisar de fazer a textura com a buchinha só em alguns pontos que eu queira algum detalhe, né, diferente. Eu vou esperar essa massa que eu estou fazendo aqui secar para ver o resultado. Conforme for, eu não preciso fazer a textura com a buchinha, só fazer essa massa com areia. Vamos ver como fica o trabalho. Aqui vai ter que ter um pouquinho mais de massa perto da alça para poder segurar essa alça. Aqui também tem alguns altos e baixos que eu vou passar a massa para dar uma igualada. Tô com essa espátula mais fininha, que ela é mais delicada para trabalhar. Agora aqui embaixo,
aqui embaixo, eu tô dando uma ajeitadinha com essa espátula aqui, ó. Se você quiser um trabalho todo liso, você tem que ir limpando as costas da espátula, molhando ela um pouquinho, se a sua massa já estiver secando, que eu vou mostrar para vocês aqui como vai alisando. Eu passo a espátula lá na água e venho e passo aqui, ó. Ela vai alisando a massa, vocês estão vendo aqui, ó. As espátulas vão alisando, ó, vai ficando lisinho, tá vendo? Mas esse vaso eu não quero, não vou fazer esse trabalho, não vai ser trabalho liso, por isso que eu não vou passar muito ela. Esse trabalho vai ser um trabalho meio... É um vaso rústico, então ele não vai ser lisinho assim. Não vou passar a espátula para alisar, só para esticar mesmo essa massa aqui. Para esticar não, para assentar, né? Eu vou arredondar ele. Depois eu vou aplicar mais massa aqui nessa região, que ele vai ficar mais grossinho, mais larguinho, mais gordinho. Eu fui pesquisar para ver se combinava, né? Porque o meu primeiro vaso grande, ele já tem alça. Então, como eu tô querendo fazer o trio, eu tenho que ver os vasos que combinam, né? Entre si, para me poder fazer o trio. Aí, eu vi um arame, como são as coisas, né? A gente que cria assim, se você vê, às vezes até qualquer coisa que você vê, é um pedaço de pau, é um arame, você já imagina alguma coisa. Eu vi um arame bem torto, eu falei, e era um arame bem grosso, eu não ia conseguir desentortar ele, que eu tô sem ferramenta em casa. Aí, eu falei, poxa, esse arame tá parecendo umas alças bonitas, bem tortas. Foi daí que surgiu. Aí eu estava pesquisando o que eu ia fazer nesse vaso aqui, eu vi os arames tortos, eu falei, eu acho que vai ficar legal, a alça torta. E enrolei o arame no papel, envolvi ele no papel e preguei ele ali. Eu falei, eu acho que fica bacana com duas alças assim do lado, tipo uma leiteira, né? E eu gostei. Agora é só aumentar essa parte dele aqui, a parte mais gordinha, para ele ficar mais bonito. Que ele tá meio feio, porque ele tá parecendo assim, por enquanto, vocês olham assim, parece que ele tá muito magro, né? Mas depois que eu acrescentar aqui volume nessa região mais gordinha dele, ele vai ficar muito bonito. Aqui eu vou ter que acrescentar mais. Para baixo, eu acho que nem eu vou precisar de acrescentar mais não. Eu acho que é só na região ali que o vaso vai ser mais gordinho, que eu vou ter que acrescentar mais massa. Aqui para baixo eu acho que não vai precisar. Eu já vou acertando ele aqui, ó. Eu acho que não preciso mais acrescentar mais massa, não. Só em algum lugar que eu ver que tem um fundinho, né, que a massa deixa algum buraquinho, aí eu venho para acrescentar. Mas aonde tiver bom, não vou precisar mais de acrescentar mais massa, não. Quando vocês forem colocar uma quantidade de massa no vaso, gente, não pode ser muito fina não, tá? Porque senão quebra. Tem que ser uma quantidade que vai sustentar aqui nesse material que já está emborrachado, tá? Não pode ser muito pouco, para não ficar uma camada muito fina. Acrescenta cola e detergente na massinha para ajudar, para ela ficar uma massinha mais maleável e mais resistente, que a cola ajuda, né? A cola ajuda a massa a ficar mais resistente.
E tem que ser uma camada boa de massa, que ela depois vai engrossar aqui e não vai... Se for uma camada muito fininha, ela se quebra, entendeu? Com facilidade. Então tem que ser uma camada grossinha de massa. Eu gostei, eu acabei gostando desse tipo dessa massa que eu fiz aqui hoje. Eu aproveitei um restinho da textura que eu tinha feito no outro vaso, mas eu gostei do jeito que ficou a massa aqui, gente. Tô achando que vai ficar até mais resistente, porque a areia, ela ajuda o... E não vai ficar pesado, porque foi pouquinha areia que eu coloquei. Eu acho que acabou ajudando a minha massa a ficar assim, uma massa mais resistente. Eu acho que eu vou até acrescentar, quando eu for fazer de novo a massa, eu vou acrescentar, quando for esse trabalho rústico, né, gente? Igual esse vaso aqui, que não vai ser liso. Eu vou, acho que acrescentar um pouquinho de areia coada, gente. Eu coei a areia, tá? Coei a areia. Não deixei, era uma areia média e eu coei para ela ficar, porque essas areinha, para areinha fazer a textura. E eu gostei da massa aqui com areia também. Eu acho que ajudou. Tem gente que compra o vaso pronto, gente, para fazer esses trabalhos aqui. Eu já prefiro preparar o meu desde o início. Eu tenho como fazer, né? Isso aí também é... Vocês viram que já deu uma cinturinha bonitinha aqui, só com a primeira massa? Agora depois eu vou aplicar massa só nessa região que eu quero o vaso mais cheinho. Para baixo e para cima eu já não preciso mais aplicar massa depois, vai ser só... Se eu quisesse o meu vaso todo lisinho, gente, eu molhava isso aqui agora e vinha alisando, entendeu? Mas como eu não quero, eu não vou fazer isso, ó. A gente pode passar também um pincel molhadinho com água e cola. Facilita para alisar, ó. Você vem passando as espátulas. Aí alisa o seu trabalho. Ó, quem quer alisar é só fazer isso. Vai molhando a espátula, tirando a sujeirinha das costas dela e vai alisando o seu trabalho. Você pode pegar, aí depois que fica todo lisinho, vai ficar tipo isso que tá aqui embaixo assim. Só que essa massinha aqui, ela é massinha para textura, ela não tá lisinha, então não vai ficar tão lisinho. Mas você vem com a massa corrida depois, passa aqui por cima, com a espátula também. Depois você lixa, o seu trabalho vai ficar lisinho, como aquele vasinho vazado. O trabalho vai ficar lisinho assim, ó, como esse aqui, tá vendo? Esse vasinho que eu fiz, ó.
Só que esse meu vai ser texturizado. Eu só vou, esse lado do meu vaso já tá quase todo pronto, só falta a alça ali também, ó. Tá vendo? Agora eu vou preparar um pouco mais de massa para passar do outro lado. E vai ser tudo a mesma coisa que eu fiz aqui. Vai acrescentando massa aqui, perto aqui da alcinha, para ela ficar bem firme, coladinha aqui. Vai acrescentando a massinha na alcinha. Depois eu vou ver qual a espessura que vai ficar essa alcinha, como que ela vai ficar bonita. Isso a gente vai fazendo, gente, e vai vendo. É fazendo e vendo para poder descobrir o que vai ficar melhor. Assim que eu aprendi. É na prática. Eu vi algumas pessoas trabalhando, depois eu peguei para fazer. Comecei fazendo vasos de cimento para plantar minhas plantas. Depois eu parti para os vasos de decoração, que eu adoro um desafio, gosto de aprender. Olha só tá faltando acabamento ali, ó. Desse lado de cá, aqui em cima, né? E a alcinha aqui, ó. Agora eu preciso fazer mais massa, porque a primeira massa que eu fiz já acabou. Gente, eu resolvi preparar um pouquinho da massa branca aqui junto com vocês, para me mostrar para vocês que a primeira massa que eu fiz, que eu coloquei um pouquinho de areia, ficou muito boa. Então, ó, a água é o seguinte, não tem uma medida muito certa de água, não. Eu coloquei um pouquinho de água nesse potinho. O potinho era transparente, gente, ó. Coloquei um pouquinho de água e dissolvi umas 2 colheres de cola branca. Vou colocar aqui também uma colher bem cheia de detergente. Detergente que eu gosto de usar é detergente neutro, tá? Da IP. Aí, olha só, a areia. Eu coei a areia média. Vou colocar aqui um pouquinho. Deixa eu medir aqui umas 2 colherzinhas para ver o quanto que vai dar. 1 colher. 2 colheres. 2 colheres cheias dessa colher menor de areia, tá? Ó, areia de construção. 2 colheres cheias de areia de construção. Agora, não tô nem medindo não, gente. Eu tô fazendo até assim no olho, ó, porque eu já tô acostumada a fazer essa massa. Vou colocar o cimento branco aqui. Ó, o saquinho do cimento branco já tá acabando. Agora eu vou misturar. Coloquei a cola, coloquei o detergente. Vou pôr um pouquinho do gesso rápido, mas eu vou pôr bem pouco, porque o gesso ele engrossa muito a massa da gente, eu não gosto de usar não. Ó. Tô pegando com a espátula aqui, porque ela tá sequinha, vou pôr só isso aqui de gesso. Não vou pôr mais. Depois de ter batido bastante, ó, a massa fica assim, tá vendo? Ela tá até um pouco mole, que ela tá caindo. Eu faço de um jeito, às vezes, que ela não cai. Eu gosto quando ela fica assim. Agora, com a colher mesmo, eu venho já colocando aqui. Ela ficou até um pouco mais escura, gente. Vocês estão vendo aqui, ó? Isso é por causa da areia. Eu acho que eu pus um pouquinho mais de areia que a primeira. Agora eu vou ver se essa massa vai colar bem aqui, né, gente? Nesse material. Agora, esse vaso grande meu aqui, eu resolvi fazer um pouquinho diferente a massa dele. Eu acrescentei um pouquinho de areia. Vamos ver se não vai atrapalhar o meu trabalho aqui, se vai continuar bom. Mas aqui, trabalhando com a massa, eu sinto que ela tá muito boa. Ela tá assim, uma massa parece meio colante. Porque se ela ficar uma massa meia ressecada, gente, ela corre o risco de não colar aqui no trabalho e quebrar, né?
quebrar, ficar quebradiça. E essa daqui tá parecendo que ficou uma massa muito boa. Põe mais um pouquinho aqui na região da alça do vaso. E essa alça de cá eu não trabalhei ela ainda. Aqui tem um buraquinho, eu cubro. Aí vamos embora. Agora aqui eu já cobri, ó, onde tinha um fundo. Já acertei, já tá certinho. Agora essa parte aqui também é só esse finalzinho aqui. Essa parte da frente, que eu já terminei toda a parte da frente do meu vaso. Foi bem rapidinho, gente, uma massa boa. Com uma massa boa a gente trabalha rapidinho. Esse vaso aqui eu tava com vontade de aumentar ele um pouquinho aqui na boca desse lado, que parece que ele tá um pouquinho mais baixo. Gente, então, meu vaso aqui ficou pronto. Eu consertei uma partezinha ali que tinha dado um quebradinho na massa e aqui em cima também. Tá sequinho, eu vou fazer agora uma textura no meu vaso. Vou acrescentar na minha massa um pouquinho de areia grossa. Ó. Aí eu misturo aqui essa areia na massa. Vou colocar um pouquinho mais de massa, que eu tô achando, e um pouquinho mais de cola. Um pouquinho mais de cola, que é para ajudar a colar essa textura ali no vaso. Despejo assim mesmo, gente, não meço não, despejo um pouco. Pode ser uma colher e meia. Misturo. Agora eu vou testar para ver se tá bom. Gente, eu esqueci de pegar uma buchinha nova lá. Minha buchinha tá muito ruinzinha. Não sei se vai dar certo. Vamos ver se dá certo. Se não der, eu tenho que ir lá buscar outra. Esse lado aqui
é o lado. Eu vou pôr um pouquinho mais do cimento. Se não tiver, a gente vai acrescentando, gente, um pouquinho de massa até ficar bom. Porque ela tem que ficar grossinha. Acrescento aqui na boquinha, se quiser. De um lado só essa textura. Que eu achei muito bacana do outro vaso que eu fiz, do vídeo anterior. Então eu vou fazer nesse aqui também, só assim, de um lado. Essa buchinha tem que estar seca, tá, gente? A buchinha tem que estar seca para a gente poder fazer essa textura. Passei um pouquinho na alça. Embaixo também eu acrescento um pouquinho. Aqui vou avançar um pouquinho aqui, ó. Nessa região, eu vou avançar um pouquinho para lá assim. Região onde o meu vaso é mais gordinho, né? E só assim. Agora eu vou virar meu vaso. Aqui é o lado que tem a textura. Mas aqui na boca também eu vou colocar. A alcinha de cá tem, e a outra não vou colocar, vou deixar sem. Vou fazer aqui um trabalho misto. Aqui é o lado que avança um pouco mais. Então agora eu vou terminar a pintura do meu vaso. Eu já andei testando umas cores por aqui. Fiz uns testes por aqui. Aí agora, esse vaso ele vai ser um pouco mais claro que aquele outro. Ele não vai ser todo escuro. Eu vou colocar essa tinta mais clara do lado de cá. A textura, eu estou gostando muito dela, clara sim. Eu acho que eu vou deixar a textura clara. Eu não vou colocar cor nela. Quando a gente vai pintar sobre essa textura que a gente fez com areia, fica caindo uma areinha, tá, gente? Quando a gente passa o pincel, vai caindo uma areinha. Depois de passar essa tinta aqui, deixei ele na cor de um vaso de cerâmica, eu vou vir com uma buchinha, com uma tinta branca e vou dar uma esfumaçada nele, gente. Mas aqui nessa textura eu vou fazer uma outra coisa.
Tem uma tinta aqui muito de leve com a escovinha. Não é muito bom com essa tinta spray, não dá muito certo, mas eu joguei um pouquinho aqui. Agora, com aquela mesma buchinha que eu fiz a textura, eu vou fazer umas manchas brancas. Se ele estivesse gasto, né? Como se a tinta tivesse gasta, desgastada. É só isso aqui. Esse brilho é resina acrílica. Eu passei uma mão de resina acrílica para proteger a pintura, por isso que ele fica assim, com esse brilho. E lá atrás os meus outros vasos, que eu já fiz nos outros vídeos, ó.